Olá, eu recebi um conjunto de perguntas que vocês me enviaram e agradeço muito pelo seu interesse, pela sua atenção para comigo. Então, selecionei aqui 4 delas, em razão do tempo e de sua disponibilidade também da limitação do recurso, para responder. Das 4 perguntas, 2 mais pessoais e 2 que são dentro do projeto da pré-campanha e deste tempo eleitoral. O primeiro, a pergunta, alguém me consulta: o senhor é goiano? Olha, eu praticamente me sinto goiano, tenho cidadania goiana e goianiense, mas nasci no Rio Grande do Sul, saí de lá aos 17 anos, estou aqui em Goiás há mais de 40 anos. Aqui tenho família, casei-me com uma goiana e goianiense, tenho 2 filhos, a filha mais velha com 30 anos, o filho agora completando 26 anos. Então a minha vida toda foi construída aqui em Goiânia e Goiás. De modo que ainda carrego muito do sotaque do sul do Brasil, mas claro que me incorporei, me enculturei à realidade aqui de Goiás. E amo o povo goiano, aqui construí minha história de vida, minha atividade profissional, minha atuação pastoral, meu envolvimento com as comunidades, minha rede de relações, enfim, aqui se tornou a minha vida e aqui seguramente será a terra que também vai acolher o meu corpo um dia. Então, eu tenho um profundo amor a este estado, conheço bem outros estados e países, claro, e em razão disso, e exatamente por conhecer outras realidades, isto me compromete ainda mais a assumir este estado como um senso de pertença muito pessoal, de quem ama e quer ver aquilo que já viu em outros lugares, poder avançar, progredir, crescer, desenvolver, que assim também aconteça aqui com o nosso querido Goiás. Outra pergunta que foi feita, pessoal, o senhor pratica atividade física? Admiro a sua disposição. Olha, deveria ser mais a atividade física. Eu até os meus 24, 25 anos, estou com 60 anos, portanto eu estou na terceira idade já. Mas até os 24, 25, eu jogava futebol de campo, futebol de salão, então tinha uma atividade física mais intensa. No entanto, o tempo foi passando e claro que a gente também vai tendo limitações físicas e dosa um pouco as condições físicas com a atividade física. Claro que sou capaz de fazer caminhadas longas, já fiz a caminhada a Santiago de Compostela, todos os anos, pelo menos faço 2 vezes a caminhada Goiânia-Trindade, na Romaria, e uma vez por semana eu faço uma caminhada um pouco maior, 7, 8, 10 quilômetros de caminhada. No mais, no dia a dia, o prédio eu não uso elevador, sempre subo e desço os degraus, que também é para um exercício físico. A disposição nasce, sobretudo, mais do que a atividade física, do equilíbrio na alimentação, do cuidado com bebidas, das horas de sono, de um rápido repouso após o almoço também para o descanso, enfim, de uma vida um pouco mais disciplinada. E de um equilíbrio, eu procuro ter uma harmonia interior que me deixe também equilibrado, com bom humor, com sensibilidade, com boa convivência, com tempos de diálogo. Então, por um lado é a saúde física, mas outro também aspecto é a saúde mental. Ambas devem ser conciliadas. E foi isso que eu procurei cultivar ao longo da vida, portanto, chego a esta fase e a esta idade já de início do envelhecimento, assim com esta disposição e este ânimo. Também, claro que eu tenho sonhos, quer dizer, não se trata apenas de planos de assistência, mas de projetos de existência. Não se trata, como diz o Papa, de planos de assistência apenas para o idoso,
mas de projeto de existência. Então eu tenho meus projetos de vida, tenho sonhos que acalento e tão vivos, tão palpitantes em meu coração. Isso me enche de entusiasmo também, no tempo ainda que eu tiver como graça, como dom, que eu possa cultivar, desenvolver, fazer coisas a mais, sonhar, ter esperança. Isso tudo empolga e traz entusiasmo para a gente. A terceira questão, ela é mais ampla, mais coletiva, evidentemente, muito importante. Seguramente foi um jovem que a enviou, que é: quais são os seus projetos para a juventude goiana? Olha, toda a minha vida eu trabalhei com jovens, toda a minha vida. São 37 anos de professor e também no campo pastoral, sempre com juventude. Então, conheço bem o coração dos jovens, suas angústias, suas esperanças. Isso está muito vivo em meu coração. Sobretudo do ponto de vista, vamos dizer, macropolítico para o estado de Goiás, eu creio que eu sinto nas conversas também que o que angustia muito os jovens de um modo imediato são 2 pontos: os seus estudos e trabalho, emprego. Isso é muito, assim, interpela demais. Então eu penso que estes 2 devam ser projetos a serem depois desdobrados de um modo operacional, mas tratar muito bem para a juventude, que ela tenha acesso à educação e que ela tenha possibilidades de empregabilidade, de poder trabalhar, se realizar, construir seu futuro já no seu presente, construir seu projeto de futuro, ter chances de se colocar na vida, se realizar, ter a sua família, ter o seu sustento, ter a sua autonomia também financeira. Eu penso que também há outros projetos que se incorporam. Quando você pensa os projetos para a família, para a sociedade, para a comunidade, para o meio ambiente, os jovens são, claro, que envolvidos. Depois também, eu penso que em Goiás é preciso matizar, assim como no país e no mundo, as juventudes, porque há também situações diversas de jovens. Jovens negros, jovens de periferia, jovens do interior, da zona rural, cada um tem suas demandas próprias. Então, o trabalho com juventudes, ele deve ser também matizado com recortes próprios, porque há alguns que têm necessidades ou prospecção ou interpelações diferentes de outros jovens. Não é que são todos iguais. Portanto, todo o projeto deve considerar isso também como muito relevante. Enfim, eu penso que uma boa liderança, também uma liderança política, deve construir a paz, deve criar ambientes propícios na sociedade de harmonia, de entendimento, de integração, de diálogo intergeracional. Portanto, um crescimento saudável, sem ambientes tóxicos na política, na família, na comunidade, no bairro, na cidade, no Estado, são muito importantes. Um líder, ele não faz sozinho isto, mas ele influencia. Se ele patrocina, se ele proclama, se ele lidera discursos de ódio, de violência, de armamentismo, de belicosidade, é claro que influencia os jovens. Os jovens observam muito os exemplos, os bons e os ruins. E às vezes os exemplos ruins também os inspiram. Então eu penso que uma boa liderança deve ter muita atenção a isto também, a criar uma força inspiradora do bem e da paz. A outra pergunta, por fim: quais são os seus projetos sociais pela frente, sobretudo na pré-campanha e, sobretudo, lá na frente na campanha eleitoral? Olha, os projetos sociais são muitos porque, na nossa visão, inclusive partidária, mas que eu trago comigo também, é que um governo deve, sobretudo, claro, enfatizar o desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, o desenvolvimento humano e social. E isto passa por projetos sociais, em que colocam o pobre não como objeto de assistência, não são projetos sociais de assistencialismo,
mas projetos em que os mais pobres podem ser protagonistas e conquistarem a sua autonomia. Mas nós estamos numa situação também ainda pandêmica e vamos caminhar para o pós-pandemia, com todas as consequências e sequelas, não apenas sanitárias, mas também consequências sociais, econômicas, ambientais, decorrentes da experiência trágica de 5 milhões de pessoas que morreram no mundo, de pessoas enlutadas, de mais de 630 mil pessoas no Brasil que morreram. Portanto, há muito de desestruturação, de desarticulação do emprego, da renda, da vida nas famílias. E isso requer, portanto, atividades emergenciais, frentes emergenciais. E dentre elas, veja, ainda não são os programas e prioridades sociais lá na frente, mas algo que deva ser encarado imediatamente, que são o Fome Zero, porque tem muita gente passando fome, muita gente. Isto é uma vergonha imoral para um Estado e um país que alimentam quase 1 bilhão de terráqueos. Nós somos 7 bilhões no planeta Terra. A cada 7, quase um deles, vamos dizer, a cada 7, um é alimentado por aquilo que é produzido pela agricultura e pecuária aqui no Brasil. E, no entanto, nós temos 20 milhões de brasileiros passando fome. E aqui em Goiás também os navios vão carregados, alimentando Ásia e Europa, e nós temos gente passando fome aqui. Então, há uma contradição, um paradoxo que choca muito a gente. Por isso, o Fome Zero, não como algo imediato, mas gradual, para chegarmos a um instante programático e de instalação de estrutura, de condições, para ninguém passar mais fome, para ter pelo menos 3 refeições por dia, para que os pobres, para que a periferia, para que os idosos, para que as crianças em situação de insegurança alimentar possam ter um prato de comida, pelo menos 3 refeições. O outro aspecto muito importante de projeto social, ele tem implicações ambientais. Por isso eu denomino de desmatamento zero. Porque se nós não fizermos isto, os pobres também vão sofrer e, em primeiro lugar, serão os mais atingidos com as enchentes e com a falta de água, com a seca. Veja, 70% de nosso lençol freático já diminuiu. A cada 100 litros de água, só restaram 30 nos últimos 30 anos. Então, nós podemos ter tempos de seca, de falta de água, de um custo para o acesso à água muito alto. Isso serão, portanto, os mais vulneráveis, os primeiros atingidos. E de que valerá esta terra, este bioma, se não tiver água? O que vai sobrar? Então, me parece isso altamente emergencial. E o terceiro aspecto é o despejo zero. Nós temos na região metropolitana em torno de 10 mil famílias que estão em ocupações, em lugares de risco, e esse pessoal precisa ter onde morar. E mais de 2 mil pessoas que estão nas ruas de Goiânia. Então, veja, não tem como despejar essa gente. Eles vão para onde? O que é preciso é pensar, de fato, de um modo emergencial, as condições de moradia com salubridade, com segurança, com o mínimo da água potável, de um teto para morar. Então, isso é um desafio social emergencial. Então, veja, esses 3 pontos, a fome zero, desmatamento zero, despejo zero, me parece que devam presidir qualquer projeto social. E também a ação social não ser para o governo apenas uma ação periférica, a ser atingida por um setor ou por uma secretaria, mas estar no coração e na preocupação central do governo. Gente, era isso, dito assim de um modo humilde, simples, mas aquilo que me ocorre em dizer e responder com transparência, com sinceridade e com honestidade a todos vocês. Eu quero agradecer muito esta generosidade, esse interesse com que me enviaram as perguntas, tanto quanto possível, em outra oportunidade,
também responderei a outras. Um abraço grande e fique com Deus.